Vão me falando aí se tiver som. Todo mundo aí ouvindo? Boa noite, boa noite, boa noite. Aê! Instagram pega no tranco, né? Vamos entrar. Aê, Thaís. Ai, ai. Deixa o povo entrar aí. Boa noite, todo mundo aí, todo mundo ouvindo, todo mundo me vendo aí, tranquilo. Deixa eu abaixar. Tô ouvindo a música aí também? Ei, Agatha! Mamãe! Thaís, eu vou te chamar aí agora. Oi! Olá, nossa, que maravilha essa música, alta astral, Você viu? maravilhoso. Tem que animar, né, filho? Depois do dia cheio, fica pesado para fazer uma live assim, se a gente não tiver animado. Tinha que ter tomado até um café, né? Aí não dorme depois. Trabalhou muito hoje, Thaís? Sim, com certeza, daquele jeito. Mas maravilhoso, aí. né? Muito bom. Graças a Deus, dia muito cheio, bastante exame. Vai para lá, vai para cá, atende num canto, atende no outro. Vou deixar o pessoal ir entrando, a gente vai batendo um papo aí, é bom que vai aquecendo os motores. Um bocado de gente que eu conheço aí, um bocado de paciente. Minha mãe vem todas. Isso Minha é mãe está muito em bom. todas. Mamãe. Ei, mãe, boa noite. Tá frio aí? Deixa o povo entrar. E é um assunto muito bacana que a gente vai abordar hoje, né? É isso aí. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é de todas as instantes, né? Medos, ansiedades, a preocupação de ser mãe, né? Então, acho que é um tema muito legal da gente abordar. Diz minha mãe que tá mais ou menos. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando para ver? Como é que tá aí? Vai me dando feedback aí. Muito caso legal essa semana, Thaís? Sim, bastante. Muitos projetos legais também que estão por vir. Isso aí. A gente vai vendo, quanto mais tem demanda, né? A gente vai vendo a necessidade de estar ampliando, né? De estar criando coisas legais para estar oferecendo para todo mundo, né? Que chega até a gente. Com certeza, né? E a gente começa a sentir mais a necessidade dos pacientes, né? Que nem sempre a gente consegue entender muito a necessidade. A gente demora, às vezes, uma época, né, para entender a necessidade da paciente. Eu mesmo demorei muito para entender a gestante, né? Acho que o homem, às vezes, tem um pouco de dificuldade. Ainda bem que eu me adaptei muito bem e dou muito certo aí com todas as pacientes, graças a Deus. Pessoal, eu acho que já deu, né? Vou fazer as apresentações, devidas apresentações. Thaís é uma colega querida que eu conheci recentemente, foi formada no Rio, né? Fez psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. E ela me falou uma coisa hoje que eu não sabia. Ela tem uma formação em, como é que chama? Pineal Mind, no E Instituto sim, Unispírito, que é Ciências do Espírito. Eu quero saber sobre isso, hein? Quero que você me conta sobre isso. é uma formação de medicina e espiritualidade, né? Uhum. Onde a gente, num período de um ano, a gente estuda tudo relacionado à medicina, mas uma parte da ciência. E da espiritualidade também, relacionado ao ser humano, né? Então, é com o professor, né, e médico, o doutor Sérgio Felipe. Isso. Sérgio Felipe, fantástico, e ele é neurocientista, psiquiatra, e ele trabalha com espiritualidade, né? E aí a gente aborda o paciente como um todo. É muito Eu acho, bacana.
Eu acho muito legal a gente juntar esses pilares, por isso que eu quis até que a gente fizesse uma live, porque às vezes a gente fala de muitas complicações na gestação. E aí eu falo do ponto de vista metabólico, igual eu fiz com a Bruna, estresse na gestação, alterações metabólicas do cortisol. A gente já falou em relação à alimentação, só que eu acho muito legal trazer essa parte da espiritualidade e também trazer essa parte da saúde mental, que tem uma ligação absurda com estresse, com cortisol, tudo se liga na gestação. É uma fase onde a gestante está mais carente de várias coisas que a gente pode ajudar e às vezes não consegue se organizar sozinha, principalmente se organizar do ponto de vista da saúde mental, né? Começa a desequilibrar um pouco por causa dessas ansiedades todas. E aí, por isso, pessoal, quis trazer Thaísa, que tem uma abordagem muito legal sobre a saúde da mulher. Ela é bem focada nessa área, né? Eu tenho que agradecer demais a disponibilidade, porque ela também é ocupada igual a mim, né? E move um bocado de projeto, move montanhas aí, mas é isso aí. A gente separou algumas perguntas, tá? E se você quiser falar alguma coisa antes aí da gente começar, da mesma forma que a gente faz sempre, vamos fazer perguntas, ela vai respondendo, a gente vai trocando uma ideia. E se surgir alguma coisa pertinente, vocês mandam perguntas e aí a gente tenta responder no final, para não ficar muito alongado. Gente, a gente já trabalhou hoje, está todo mundo puxado, com o olho caído. Então vamos tentar ser breve, mas ser bastante informativo. A gente combinou algumas perguntas aqui para ficar mais fácil de explicar, né, sobre saúde mental da mulher. E a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta assim, mais polêmica, eu queria saber, Thaís, por que existem diferenças entre a psiquiatria do homem e da mulher, né? E quais seriam essas diferenças? Vamos falar só para iniciar da mulher e não da gestante em si. Vamos generalizar um pouquinho a saúde mental do homem e da mulher. Qual que é a diferença? Então, eu acho isso muito bacana porque nós, mulheres, temos um livro só nosso, né? A gente tem um tratado de Tá saúde vendo, mental gente? Para da entender a mulher. mulher como é que é, né? Eu achei que esse livro fosse enorme, mas até que ele é pequeno, né? E existe esse tratado de saúde mental da mulher, que a gente aborda só temas relacionados a tudo que envolve a saúde mental da mulher. Problemas endócrinos, problemas ginecológicos, uso de substância química, tudo relacionado à mulher. Em relação à formação cerebral, não tem muita diferença, né, do homem e da mulher. Mas o que é importante a gente falar, né, é que tem algumas áreas localizadas no cérebro que estão mais ativas na mulher e outras que são mais ativas no homem, né? As mulheres, elas têm um processo emocional muito mais intenso, Sabemos. 100% emoção. Então, assim, existe a parte hormonal, a produção de neurotransmissor, que isso tudo influencia, né? Tanto no comportamento quanto nas emoções. Então, a gente sempre fala, né, que o homem ele age muito mais com a razão do que com a emoção. E isso é verdade. A mulher ela é muito emotiva, não é um fator único, é multifatorial Uhum. tudo que acontece com essa mulher que influencia no comportamento e nas emoções dela. Então, de estrutura cerebral não tem tanta diferença, mas das emoções, da produção de neurotransmissor, das áreas que são mais ativas, né, na parte cerebral, a gente não vai entrar muito em Sim, termos médicos, né, mas existe essa diferença sim. E aí a gente consegue até ver esse parâmetro, né, entre o comportamento da mulher e do homem, que existe uma diferença. Até alguns transtornos mentais, eles são mais são comuns mais em comuns, mulheres né? do que em homens, né? Sim. Como os transtornos de ansiedade, depressão. Existe o transtorno, né, disfórico pré-menstrual, que acomete as mulheres, né? A gente fala da TPM, mas é algo muito mais além do que isso. Sim. Estresse pós-traumático, então que acomete muito mais mulher do que o homem. Então é bem nítido assim essa diferença entre a gente, né? Principalmente do ponto de vista da saúde mental, né? Você vê que todos nós podemos sofrer problemas de saúde mental, só que é interessante a gente saber o que pode afetar mais as mulheres, porque isso vai ser
vai ficar um pouco mais sensível durante a gestação, né? Thaísa, e quais são os principais problemas aí da saúde mental que a gente pode abordar hoje em relação à gestante? O que você acha que é legal da gente comentar? Então, a ansiedade, ela tem um ganho, né, recorde, né, em relação à saúde mental que acomete na gestante. Eu costumo dizer muito que a ansiedade, ela é muito boa, né? A ansiedade, ela nos movimenta. Existe já no instinto, né, do ser humano, a luta e fuga, que está Sim. relacionada à ansiedade. Então, isso é muito bom para manter a gente em movimento, para manter a gente ativo. Mas quando que essa ansiedade começa a ter um prejuízo? É quando, junto com ela, a gente tem os sintomas físicos. Esses sintomas físicos, eles podem nos limitar, né? A gente fala que o medo ele nos paralisa e vai começando a mudar a forma dos nossos pensamentos. Então, a ansiedade, né, que muita gente acha que é bobo, que às Uhum. vezes não tem nenhum Frescura. problema, a frescura, É, pode gerar um desconforto muito grande. E a própria ansiedade, ela desencadeia, né, sinais e sintomas de palpitação, alteração de pressão, queda de cabelo, lesões em pele. Então, é para a gente ficar em alerta. E além da ansiedade, existem quadros de melancolia, uma tristeza. Na gestante, né, devido à alteração hormonal, pode ter é, quadros de cansaço, mas aí junta com algum transtorno relacionado a algum trauma, por exemplo, numa gestação anterior, e aí ela já não está muito bem, e a vai gente sabe mudando o que conteúdo do a ansiedade pensamento. já vai começando antes de programar a gestação, né? Para falar a verdade, eu acho que a mulher ela já tem uma certa ansiedade de ser mãe desde quando ela se torna adolescente. Ela já pensa assim, um dia eu vou ser mãe. Mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou engravidar? Será que o meu marido vai ser legal comigo? Será que eu vou ter capacidade de engravidar, de gerar um bebê saudável? E aí a gente entra em todos esses problemas. Eu acho que a ansiedade é o mal do século, né? Porque Uhum. a gente vê as gestantes numa ansiedade louca por coisas pequenas. Eu sempre falo assim, gente, vamos, calma, calma, que não adianta ficar nessa ansiedade. Primeiro, quer saber se está gestante, né? Às vezes o beta-HCG deu positivo, está menos que 1.000, não, já quero ver. Vai lá, faz exame, não vê nada, acabou. Acabou para a gestante, porque não conseguiu ver nada, mas ainda não está na época de ver alguma coisa. E aí, quando vê, não consegue ver o coração batendo. Aí começa todo o quadro de ansiedade. Aí depois vem o sexo, né? O bebê está ganhando peso. Então, eu acho que é bom a gente abordar esses temas que a ansiedade tem que ser também saudável, porque é normal, a gente não é feito de gelo, todo mundo tem ansiedade, só que tem que ter um certo controle, né? E a gente vai falar Uhum. sobre algumas terapias também que podem ser usadas. E eu gosto de puxar muito esse lado, porque como a gente já fez uma live com a Bruna Pitaluga antes, a ansiedade tem muita ligação com a questão do cortisol, e isso vai ativar coisas que a gente não precisa, que vai alterar mecanismos placentários, e aí vocês conseguem entender que toda essa questão de ansiedade pode sim afetar o feto, né? Sim. Esse é uma questão. Eu tenho até uma perguntinha no final da live para você, que vai ser, vai ser polêmica, que eu esqueci de colocar nas perguntas aqui, mas vamos continuando. E também os transtornos que a gente tem relacionados no pós-parto, né? Que a gente vai comentar mais para o final também. Uhum. Thaís, e você, por exemplo, tem uma experiência aí nessa parte de saúde mental na gestante. O que chega mais no consultório? Geralmente durante a gestação existe o quadro de ansiedade, né, como a gente estava falando, mas existe aquelas mulheres que têm ou já teve um quadro depressivo anterior e querem engravidar, e aí tem medo, porque sabe que existe uma oscilação emocional e hormonal, mas também é comum eu pegar casos de psicose pós-parto, depressão pós-parto, coisas que a gente acha que só existe no livro, né? Ou A novela. aquelas notícias tristes que a gente Sim. vê, né? Como uma mãe pode fazer algo contra a criança, mas na verdade não é a mãe, é a doença, né? Então, existe sim os casos mais graves,
Eles não existem só em filme, novela, mas o mais comum é ansiedade e depressão pós-parto, né? Então, a gente ter todo esse acompanhamento, o suporte, a rede de apoio familiar é importantíssimo, né? Para saber o que está acontecendo. E saber dizer porque às vezes essa mãe ela tem o medo, né, de dizer o que está pensando, o que as pessoas vão achar, e Pedir acaba ajuda, guardando né? isso para ela. Às vezes, eu acho até legal falar, eu tive uma paciente que ela tinha certeza que uma coruja, eu não sei se eu cheguei a falar isso com você, que Não. uma coruja ia entrar na janela do quarto do filho dela e ia levar o filho embora. Ia pegar, ia picar o filho e ia Isso levar. não é minha mãe, não, gente. Eu acho que é minha mãe. E assim, aí depois ela achou que o quarto da criança era só o quarto e o berço. Não tinha móvel, não tinha nada. Achou que o móvel poderia cair em cima da criança por ser frágil. Então, assim, vai alimentando o pensamento com coisas que ruim, né? E isso vai limitando, achando que vai entrar alguém em casa e vai roubar a criança. Então, se a gente der asas à imaginação, os pensamentos vão longe e geram, sim, sintomas ruins Psicoses, né? que acaba paralisando a nossa vida e a gente não faz mais Sim. nada. Então, às vezes, o fato de ter alguém para acolher e para ouvir essa mãe dizendo que está com medo de uma coruja chegar, já é um passo muito grande, E não é né? Para nenhuma, ela não saber. é, eu falo assim, não é nenhuma, você não está fazendo nada de errado se você chega à conclusão que não tem condição mais de se resolver, né? Eu falei, gente, espera aí, eu preciso de ajuda. Saber pedir ajuda, né? Sim, Mesmo sim, se for para falar os seus pensamentos mais extraordinários, né? Mas para ter com quem compartilhar e essa pessoa está te ouvindo e saber orientar se isso passa de uma insegurança ou se é algo um pouco mais grave, né? Tudo isso é importante. e a gente vê também, Thaís, nessa fase, quando a mãe entra nesse período de algumas psicoses, que o marido às vezes tem dificuldade, né? Às vezes acaba começando a gerar os problemas durante a gestação, problemas do casal durante a gestação, porque o marido não consegue entender, ou porque às vezes, igual você falou, a nossa mente é muito diferente do homem para a mulher, então às vezes não consegue digerir essa situação. Ah, a mulher tá doida, o que ela tá fazendo, não sei o quê. Só que às vezes, gente, juntar e fazer a terapia do casal mesmo, né? Juntar o casal, levar para o consultório e falar, meu amigo, está acontecendo isso sim, você precisa dar um suporte. Você falou na questão do suporte da família, eu gosto muito de abordar isso no meu Instagram, assim, às vezes até uma forma um pouco irônica, porque assim, eu falo muito dos outros, né? Eu acho que a gestante ela tem que ter o suporte de todo mundo, só que ela tem que ter o pilar formado na casa dela, que é ela, o marido dela, vão ser realmente ali que vai estar formando a família. A família, pais, tios, primos, eles têm que ajudar. Só que esse suporte não pode se perder, que é esse casal. Então, o casal tem que estar muito coeso, tem que estar trabalhando legal. Porque eu falo assim, eu trabalho muito com mal formados. E graças a Deus, a maioria dos mal formados, das síndromes que eu acabo conduzindo, eu vejo uma união desse casal que é absurda, assim. Tem colegas que falam até de colegas que trabalham com medicina fetal também que falam, nossa, o marido abandonou, né? Não quis o bebê porque o bebê tinha uma malformação, ou que tinha algum problema. Eu nunca passei por isso, mesmo porque eu tento juntar mesmo o casal para perto de mim e falar das possibilidades que esse feto tem. E aí parece que nesse momento eles se sentem mais energizados ainda para poder conduzir essas gestações. Principalmente quando a gente evolui com cirurgia fetal, com esses problemas que eles têm que estar mais juntos ainda, né? Porque vão passar por alguns procedimentos, né? Mas vamos falar de depressão? Então, quando você estava falando, Chamar né? psiquiatra aqui e não falar de depressão, não tem como. Não, você estava falando, me veio em mente, né? Quando depois no pós-parto, quando se tem algum diagnóstico específico, né, de uma não aceitação da criança, existe esses dois tipos de família, né? Aquelas que se unem
cada vez mais para estar Sim. junto, e aquelas que acabam se desfazendo, mas não por conta da criança, mas é que em algum momento isso iria acontecer, né? Sim. E então a gente tem esses dois públicos, né? E é importante relatar isso, porque às vezes com uma situação dita atípica, né? Uma má formação, alguma coisa, muitas famílias se unem muito e isso é muito bonito, né? Porque é algo que não estava sendo esperado. Em relação à depressão, né? Que a gente estava é importantíssimo falar. Existe uma probabilidade muito grande de mulheres que tiveram depressão, né, na infância, na adolescência e no período gestacional abrir um novo quadro, porque a depressão está muito relacionada também à oscilação hormonal, né? Então, assim, não só durante a gestação, mas no pós-parto, quando você tem uma privação do sono, uma alteração na Serotonina parte baixando. uma alteração na parte alimentar, existe um estresse muito grande, então altera cortisol. Então, tudo isso, a gente fala que existe uma porcentagem que de 70% a 80% das mães experimentam algum tipo de sentimento negativo com a mudança de humor após o nascimento da criança. Porque está com dor, tem mudança no corpo, né? Às vezes a autoestima está lá embaixo. Então, assim, muita coisa que contribui. E aí é muito importante a gente falar sobre o baby blues e a depressão pós-parto, que muita gente pergunta, tem dúvida, e é importante a gente abordar porque é, é inevitável, né? Muitas pessoas romantizam, né, uma gestação e um pós-parto, e é inevitável você ter algumas alterações, né? Então, o que é o baby blues? É uma melancolia que ela existe, que é normal, é comum, e ela vai do terceiro até o 14º dia no pós-parto. Então, é, pode acontecer, é normal? Mas observar como que está sendo o conteúdo dos pensamentos dessa mãe, né? Só existe uma tristeza ou tá chorando sem parar, não quer sair da cama, não quer ver a criança, não se vê apta àquilo, né? A gente fala que tem muitas mães ou até pais, né, que se referem à criança como um ser ali, eu não sei cuidar daquilo, Uma pessoa né? estranha, né? Isso, como se estivesse falando de um objeto, independente se for mãe de primeira, segunda, terceira viagem. E aí, quando que a gente tem que ficar em alerta? É quando o conteúdo desses pensamentos eles estão alterados, essa mãe fragilizada, ela começa a ter pensamentos ruins em relação à criança, né? Ela passa a ser um risco para a criança, não porque ela quer, né? Mas é de uma forma Thaísa, inconsciente. só te interrompendo. O fato de ter pensamentos ruins, todo mundo pode ter pensamentos ruins, né? Uhum. Só o fato da mãe pensar alguma coisa negativa sobre o bebê, a gente tem que ficar alerta, ou a gente pode considerar isso normal até certo ponto. Não, geralmente existem os pensamentos pessimistas. Sim, Agora, o pensar coisa ruim é de realmente estar fazendo algo com a criança, né? Afogar a criança, tentar querer eliminar aquela criança da vida dela. Como se tudo que estivesse acontecendo com ela é culpa da criança, gente, o que a gente né? está falando aqui são coisas que realmente acontecem, né? Não é coisa de história, não é pessoa assim, não é uma pessoa com história de esquizofrenia, de loucura. Isso aí são coisas que realmente podem acontecer na gestação e podem acontecer com qualquer pessoa, né? Isso por isso que eu quis trazer Thaís, porque às vezes a gente acha que isso não acontece com ninguém, mas acontece sim, né, Thaís? É assim, existe uma diferença entre o pensamento, né? É, a forma concreta. Então, existe um pensamento pessimista ou um pensamento ruim, até a concretização desse pensamento, né? Até o ato em si. Então, não precisa, a mãe não precisa ter uma esquizofrenia ou um bipolar psicótico, isso não. A própria depressão, existe uma depressão psicótica
que chega a mãe, né, nesse estágio. E às vezes, até pelo medo dela falar para alguém que está pensando isso e ser julgada, ela esconde, ela não fala, né? Então, é importante os familiares perguntar como é que está se sentindo, como é que está o pensamento. Ou às vezes, essa mãe tem tanto medo de que alguém cuide, né? Vai cuidar e vai fazer alguma coisa de errado com a criança, que também não larga a criança um minuto. Isso também é um fator que a gente precisa ficar em alerta. Até aquelas que é como se a mãe e a criança fosse uma coisa só. Isso existe muito Não corta o também. cordão. Isso, então a gente vê que os extremos, eles não são bons. Precisa ter um meio termo. Então, assim, é um período muito delicado, né? E isso tudo a gente tem que ficar em alerta. Geralmente, quando a gente fala, por exemplo, do baby blues, é algo um pouco mais sutil, né? E que nesse período de pelo menos 2 semanas precisa passar, né? Se não passar, se começar a ser algo mais constante, o conteúdo ser um pouco mais agressivo dos pensamentos, às vezes uma irritabilidade muito excessiva, é, ou, por exemplo, se antes dessa mãe, né, engravidar, a gente começar a colher história, se existe algum quadro na família de algum histórico de depressão, parente de primeiro grau, ou se já viveu algum período muito estressante, quando, como eu estava falando, de um transtorno, de um trauma pós-traumático, né? O evento pós-traumático por perda de algum bebê, ou o bebê ter nascido com algum problema de saúde, tudo isso pode interferir numa outra gestação. Sim. Então, a gente não pode descartar, né, essas coisas. A gente entra muito em alguns fatores que a gente sempre está falando, desse período onde o bebê chega em casa e é necessário que todo mundo abrace essa situação, né? Porque, assim, é um período de mudança para a mãe absurdo, né? Então, a gente precisa de todo mundo sustentando essa situação de uma forma que ela não caia. E a partir do momento que ela cai, começam a aparecer os transtornos. E não é só essa questão da saúde mental que a gente fala, é a questão da suplementação também, porque uma mãe que não está bem nutrida, não dorme bem, né, pode desenvolver vários problemas, não vai estar bem, não come bem, não dorme bem, não se sente bem, né, e se sente insegura, e aí começam a aparecer essas coisas que podem acontecer com todo mundo. Por isso, o que eu gosto muito de bater na tecla é que, independente se tem caso antigo ou não de depressão, no período do pós-parto é importante a mãe expor os seus sentimentos, se tá de saco cheio, ela tem o direito de ter o Sim, tempo dela, expor, falar. Então, existe algumas práticas, né, que a gente tem para amenizar esses quadros, né? Aquilo que você falou, manter uma dieta equilibrada, que tenha uma alimentação boa enquanto está amamentando, tomar bastante líquido, né? Saber pedir ajuda. Então, assim, tá conversando muito com alguém para esperar que não seja tudo perfeito, trazer sim. um pouco dessa realidade para essa mãe, né? Então, existe algumas coisas assim que a gente pode estar fazendo num período do um pós-parto, né? E Thaís, nessa questão do acompanhamento, hoje você vê uma necessidade, lógico que a gente, se pudesse, faria tudo de todos os tipos de especialidades para a gestação. Você vê uma necessidade, e quais seriam os períodos que a gente tem uma necessidade maior do acompanhamento psiquiátrico? No período gestacional, você É, fala? Geralmente, no primeiro trimestre e no último, sim, que são são os mais cruciais, né? importantes. São os cruciais, que precisa ter, nem que seja um acompanhamento com um psicólogo, né? Que essa mãe esteja fazendo algum tipo de exercício físico, né? Esteja ocupando o seu tempo, porque às vezes eu já peguei casos também a gente fala de gestação psicológica, né? De uma mãe que acabou de perder o bebê, mas desenvolve essa gestação, porque a nossa mente ela controla o restante do corpo inteiro,
né? Então, assim, não é porque engravidou que está adoecida, né? Tem que privar de fazer algumas coisas. Isso não, é vida normal, mas de uma forma mais saudável, né? Então, nesse início e no final, é como se a ansiedade fosse 3 vezes maior, né? Porque no início é aquele medo do novo. E no final, eu já não aguento mais, eu quero logo que essa criança venha ao mundo para eu ver como é que Sim. vai ser, né? Então, são os dois momentos muito importantes que precisam de um acompanhamento. E a gente entra também naquela questão do planejamento, né? Porque quando a gente tem um planejamento de uma família, um planejamento nutricional, um planejamento de tudo, né? O casal está numa situação do casal, a relação tá boa, fica muito mais fácil isso acontecer, né? Você vê que eu observo muito isso nos exames, assim, às vezes alguns casais que não estão muito bem, a gente sente aquele clima não é a mesma coisa, não é aquele amor todo que a gente vê em alguns casais. Então, isso também pode, com certeza, influenciar com resultados não tão bons no pós-parto, né? Na cabeça, na saúde mental dessa mãe. A gente falou em relação à ansiedade, você falou já algumas coisas em relação a amenizar isso, né? Exercício físico, terapia, coisas que vão deixar ela mais tranquila, né? A alimentação vai ajudar muito, com certeza. Vamos falar sobre a aceitação do filho? Quando a gente fala do aceitação do filho, né? E você também quando aborda muito isso, quando tem alguma alteração que descobre até intraútero, né? É muito importante porque muitas vezes é algo que está fora do nosso alcance, né? A gente sabe que não é fácil você estar ali esperando, é um sonho, e a criança vir com alguma malformação, ou às vezes até com alguma alteração genética, que a gente só vai saber depois, né? Cromossomo 21, né? A trissomia, então, o autismo. Então, assim, estar trabalhando isso durante o período gestacional e no pós-parto é importantíssimo, porque tem mães, né, que a gente fala que independente de como o filho vier, vai ter um amor muito grande. Mas às vezes, na realidade, é um pouco diferente. Não duvidando do amor dessa mãe, mas o que a sociedade vai julgar, o que a sociedade vai ver, e isso gera um desconforto. A Então, própria decepção, né, do sonho que ela idealiza, né? Ah, meu filho, por exemplo, quando a gente tem um problema motor, né, meu filho, eu quero que ele jogue bola, quero que seja um atleta, e aí vai ver que não vai ter condição, eu quero que meu filho tenha uma família, às vezes o filho vai depender dela a vida inteira, né? Quando é uma síndrome muito complicada, né? Acho que toda essa questão de aceitação, porque quando a gente fala de filho, a gente fala de sonhos que estão sendo projetados nessa vida, né? Então, eu acho que existe uma dificuldade, mesmo que a mãe ame demais, eu entendo como normal ela se decepcionar por não estar conseguindo gerar um bebê que seja normal. E aí vem aquele sentimento de culpa muito forte. E aí, o que eu fiz? Né? É isso que um dos motivos que eu vi a necessidade de estar trabalhando com esse grupo relacionado a mães, eu cheguei até a comentar com você, porque quando eu trabalhava na Pestalozzi, eu cuidando dessas crianças com problemas, né, motores e psiquiátricos, eu via que por trás dessa criança tinha uma mãe com sentimento de culpa, com uma insegurança, uma mãe adoecida. Então, a gente fala que a primeira coisa é essa mãe se fortalecer, para aí ela cuidar desse filho, porque às vezes a insegurança de uma mãe pode limitar o que essa criança tem de melhor. Eu Sim. falo isso até pelo autismo, porque quando a gente fala de diagnóstico, é como se você estivesse colocando uma criança dentro de uma caixinha, né? Mas o diagnóstico ele é importante para direcionar o profissional, mas só que essa mãe pode potencializar essa criança. Prognóstico depende muito da família, né? Então, da aceitação do filho, independente se tem algum problema motor, né, o neurológico, uma formação, ele pode se desenvolver,
né? E aí eu falo muito da espiritualidade, porque ele vem para essa família de uma forma para crescimento, né, e evolução dele, mas para todos os que estão ao redor, né? Então é muito importante quando a gente fala da espiritualidade, é entender o propósito de cada situação, Com né? certeza. Então isso é muito legal também. Muito bom, muito bom. E terapia? Explica pra gente como funciona a terapia na gestação. Então, a terapia na gestação, ela é importantíssima, porque é como se fosse um diário mesmo, né? A, o profissional, o psicólogo, ele tá ali praticamente semanalmente, né, com essa mãe. Então, é aquele profissional que ele pode saber identificar qual que é o momento de encaminhar para um médico específico, né? Ou através de alguns métodos de terapia cognitiva comportamental, para ansiedade é muito bom, né? Desenvolver algumas técnicas de respiração, algo que pode contornar essa ansiedade ou esse estupim, né, que leva a pensamentos pessimistas dessa mãe. Então, é muito importante, porque é como se estivesse liberando os pensamentos ruins. E ela tem com quem compartilhar, e esse profissional Substitui, ir né? direcionando. E vai direcionando esses pensamentos. Às vezes pode estar ligado a algo que ela passou na infância. Então, tudo isso é muito importante, né? A gente fala que é complementar a um tratamento, né? Que Muito precisa bom. ser feito. Vamos falar de medicamento, que eu acho que é uma dúvida assim pesada de todo mundo. Ah, eu tomo antidepressivo, eu tomo ansiolítico, eu engravidei, o que que eu posso usar durante a gestação? Né? Existem algumas terapias alternativas que podem ser usadas. Quais os medicamentos hoje que a gente pode usar durante a gestação para essas pacientes que já têm o diagnóstico de alguma psicopatia, né? Eu acho que isso é interessante. Uhum. E assim, às vezes a gente acaba sabendo do diagnóstico de gestação, onde a paciente já tomou muito tempo o medicamento, né? O que que isso pode afetar em relação aos fetos? Comenta aí pra gente. Então, é um assunto muito delicado, porque diferente de qualquer é, outra medicação, né, não tem como a gente fazer um teste, né, igual a gente fala do placebo e da medicação para ver qual resultado vai dar na criança, né? Isso não tem como a gente fazer. Mas a maioria das medicações psiquiátricas, quando a gente vê, né, na gestante que existe aquela classificação A, B, né, a medicação que pode, que não pode, desde anti-inflamatório, antibiótico, nas medicações psiquiátricas são a mesma coisa. Mas o que que a gente avalia? É importantíssimo, diante de um profissional, né, um psiquiatra, quando a gente tem um caso que uma pessoa com algum transtorno, né, até uma depressão, ela já vem em uso de medicação, está estável, mas aí surge uma gestação. A gente tem que avaliar o equilíbrio emocional dessa pessoa. Por quê? O próprio suporte, se não for dado, a gente sabe que aumento do estresse, aumento do cortisol pode ter prejuízo nessa criança. Então, é como se a gente fosse avaliar, né, o custo e benefício. Lógico que no primeiro trimestre a gente tem que ficar em alerta, né, por conta de uma formação, mas os riscos é praticamente, a gente fala mesmo uma mãe que não faz uso de medicação, tem risco de 3 a 6% de desenvolver algum feto em má formação. E a medicação também gera de 3 a 6% de má formação. Então, se eu tenho uma mãe que pode gerar um prejuízo, por exemplo, se ela tiver com pânico e não tratada, ela vir cometer um aborto, né, induzido, porque ela está com medo, Uhum. é preferível avaliar e introduzir a medicação Sim. para não gerar um aborto. Então, assim, mas hoje existe algumas medicações que são fitoterápicas, que são naturais, que a gente consegue dar esse suporte um pouco mais de perto, sem interferir tanto, né, no bebê. E aí, a partir do primeiro trimestre, entrar com medicações controladas, né? Sim. E aí, existem os outros casos de mães, por exemplo, bipolares,
que precisam fazer o uso de uma medicação que passa através da placenta ou que passa depois através do leite, a gente tem que avaliar, né? Suspende e tem um acompanhamento mais de perto, Uhum. ao invés de um mês no psiquiatra, vai semanalmente e avalia também depois no pós-parto, se suspende o aleitamento, né, materno e entra com medicação. Porque essa mãe não tratada, ela pode ser risco para essa criança. Sim. Então, tem muitas coisas que tem que ser conversado, né, junto com o profissional, porque às vezes um acompanhamento, né, que não há tratamento, pode resultar, como eu falei, no aborto, ou em alguns casos que a mãe não se sente segura de estar levando a gestação para frente. E Entendi. acaba tomando medicações para induzir o aborto, Entendi. né? A gente pode contraindicar em algumas pacientes psiquiatras, dependendo da psicopatia, gestação? Não, geralmente, por exemplo, até os quadros que a gente diz mais grave, por exemplo, uma esquizofrenia, a paciente tratada, ela pode engravidar, Está não tem problema. estabilizada, dá para, mas precisa de um acompanhamento psiquiátrico durante a gestação, né? Sem dúvida, Precisa. porque a gente já falou sobre isso no início da live, vai descompensar um pouco e essa paciente já tem um histórico, então, né? Eu acho que, né, a Uhum. gente não pode contraindicar, mas tem que contraindicar em alguns casos que não está estável essa doença, né? Porque senão a gente vai gerar mais problema, piorando o quadro mental dessa paciente, Isso. né? O que a gente tem esse cuidado de contraindicar é quando está em uso da medicação e o aleitamento. Porque a Sim. maioria das vezes tem medicação que passa através do leite e a gente precisa contraindicar a amamentação, né? Mas aí essa criança não vai ficar sem suporte, porque a gente também, né, existe banco de leite, existe suportes que pode ser dado para essa criança, né? Você já comentou um pouquinho sobre isso, Thaís, mas era bom a gente falar em relação às indicações, né? Quando que uma gestante deve procurar uma psiquiatra, né? Eu acho que a gente tentar enumerar realmente as indicações plenas de uma intervenção, né? Igual a gente faz intervenção nutricional com uma nutricionista materno-infantil, faz intervenção às vezes com nutrólogo, com endócrino, também uma intervenção psiquiátrica, né? Eu até gostaria de comentar isso com vocês. A Thaís a gente se conheceu há pouco tempo. Se tivesse ela na minha vida há um tempo atrás, teria me ajudado muito, né? A gente acabou se conhecendo por intermédio de outras pessoas. Eu não sabia do trabalho dela, porque ano passado e ano retrasado foi um ano assim, extremamente pesado para mim em relação a malformações. Eu peguei todas as síndromes que vocês podem imaginar. Acho que Deus mandando assim, vai, meu filho, aprende aí com o negócio. E assim, seria muito mais fácil até para mim se eu tivesse um apoio de um colega psiquiatra, de um colega psicólogo, para a gente poder trabalhar. Porque a gente da Fetal acaba pegando isso tudo para a gente mesmo, né? Eu tenho que dar notícia ali durante o exame, eu tenho que conduzir essa gestação. E nem sempre, como não é a minha área, nem sempre eu vou ter o preparo total para conduzir e controlar de uma forma positiva a saúde mental dessa mãe. Então, assim, as pacientes que estão vendo aí, com certeza podem ter certeza absoluta que a partir de hoje, se precisarem, vão ser conduzidas para a doutora Thaís, né? Eu acho que em relação aos tratamentos alternativos, o que a gente pode falar mais? Teve uma paciente aí que perguntou de reflexoterapia. Então, a reflexoterapia, né, que existe a reflexologia, a gente fala que são métodos complementares e a gente precisa avaliar em qual grau essa pessoa está, né? Mesma coisa, eu sempre falo isso para os pacientes também. Por exemplo, eu sou super fã de meditação, eu adoro yoga, meditação, mas não adianta eu virar para uma pessoa no auge da crise de pânico, eu falar, respira e medita. A Faz um pessoa vai yoga querer me aí, né? matar, né? Então, assim, existe uma
um leque muito amplo de coisas, né, técnicas alternativas que a gente pode sim complementar, eu sou super a favor disso, mas a gente tem que avaliar em qual momento que essa pessoa está. Se é um estágio leve de manutenção para a gente evitar que evolua para um quadro depressivo, por exemplo, é ótimo. Se está num quadro moderado a grave, a gente tem que ter uma conduta mais incisiva para evitar que coisas ruins aconteçam. Então, assim, a parte alternativa, a reflexologia, o reiki, algumas técnicas são fantásticas. Mas em qual momento que essa pessoa tá, né? Tá fazendo isso antes como igual a gente estava conversando, né? Eu estou pensando em engravidar. Eu estou me cuidando, eu estou já fazendo algum tipo de exercício, vendo como tá minhas vitaminas, a minha parte nutricional, até vir gerar um bebê. Tudo bem, mas às vezes tem algum contratempo e engravidei. Mas aí, o que eu posso estar fazendo, né, para não chegar no extremo? Então, assim, tudo isso tem que ser dito, tem que ser falado. E quando que eu preciso procurar um psiquiatra, né? Eu acho muito importante. Quando eu já tive algum caso, traumas no passado, que eu posso levar, né, para essa gestação atual. Isso acontece muito no consultório, já peguei vários casos assim. Ou casos de luto, né? Que às vezes aconteceu há 3 anos e a mãe ainda traz isso como se fosse algo muito recente. Então, ela sofre por uma perda. Então, você precisa de ter um acompanhamento independente se está grávida ou não, né? Quando, durante a gestação, você já começa a ter algumas alterações de comportamento, se sentir estranha, o isolamento social, não conseguir estar em contato com outras pessoas, ter esses sintomas físicos de uma ansiedade excessiva, tudo isso a gente já precisa fazer uma intervenção, seja com fitoterápico, seja com algum outro tipo de orientação, mas precisa, por quê? Para a gente evitar que chegue num quadro mais grave, Sim. que precise de uma intervenção. Existem quadros de internação psiquiátricas também para gestante. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, né? Eu gosto muito de bater na tecla para não esperar chegar ao extremo, porque qualquer ser humano pode chegar, né? Sem Então, dúvida. ter esse acompanhamento e a gente saber o que é normal e o que já não está muito bom, né? Thaís, a gente vê bastante questões assim, comentários de famílias, né? A família inteira tem essa psicopatia, né? Existem problemas de saúde mental que têm maior ligação genética. Sim, a maioria tem a carga genética, né, associado, ansiedade, depressão, muitos casos também de bipolaridade, que são transtornos de personalidade. É como se fosse a mesma coisa quando a gente começa a investigar a história na família, se tem gente com problema cardiológico ou diabetes. É a mesma coisa, porque são doenças crônicas, né? Então, o que muda porque num quadro psiquiátrico é algo multifatorial. Uhum. Então, envolve, eu posso ter uma predisposição, mas envolve como eu vivo, se eu fiz ou faço uso de alguma substância, né, algum tipo de droga, ou se os fatores externos, se eu sofri algum assalto, se eu tive alguma perda de emprego. Então, é muito instável. Eu posso ter a predisposição, mas nunca desenvolver nenhum tipo de transtorno, né? Mas é como se fosse algo para a gente ficar em alerta, né? Quando se tem uma história na família. E teria uma indicação de acompanhamento, por exemplo, uma mãe bipolar, uma avó bipolar, esse bebê quando nascer, se tornar uma criança, tem uma indicação de um rastreio, ou deixa evoluir e vai vendo como é que vai desenvolver essa pessoa.
Na verdade, não tem, né, o exame de sangue que comprove algo. É mais comportamental, né? E quando a gente começa a ver alguma alteração no cotidiano relacionado, por exemplo, a criança, em aprendizado ou comportamento, é, como lida, né, com algumas situações, e aí tem que procurar ajuda. Como eu falei, pode ser que a pessoa tenha uma predisposição e nunca desenvolva. Mas aí, numa adolescência, fez uso de uma substância e abriu um quadro psiquiátrico, né? Então, o que eu sempre oriento, fazer um check-up relacionado à parte de vitaminas, minerais, que a gente sabe que isso influencia muito também na nossa saúde mental. Sim. Então, de forma alternativa, ter uma qualidade de vida, com exercício, alimentação, coisas saudáveis, né? E ficar em alerta se tiver algum fator desencadeante, né? Às vezes, perda de alguém na família, algum luto, pode ser um estupim também, e observar. Thaís, a gente fazer uma perguntinha, então, aquela cabiciosa. Eu tenho lido bastante coisa, e aí a gente vai entrar por esse lado mais espiritual, que eu sei que você gosta. Eu tenho lido bastante coisa sobre psiquismo fetal, né? É um tema muito legal, mas é um tema assim meio controverso. Algumas pessoas acabam não acreditando, né? Da carga que pode que a mãe acaba passando, a carga emocional que a mãe acaba passando para os filhos. Tem muita gente que já estava até esperando, será que eles não vão falar sobre isso? Porque a gente falou muito sobre isso, eu e Bruna, sobre essa carga emocional, essa carga espiritual que a mãe pode passar para o filho. E a gente sabe que assim gestações complicadas acabam repercutindo em crianças mais complicadas, né? Que acabam evoluindo com adultos com problemas também mentais. O que você fala aí do ponto de vista espiritual disso e do ponto de vista psiquiátrico também? Não, eu acho isso super válido, porque a gente avalia muito, às vezes até depois, quando a criança nasce e já tem uma certa idade, você vê um. A gente fala de um transtorno de simbiose. Parece que a mãe e a criança é uma coisa só. Se a mãe tá bem, quer dizer, se a mãe tá mal, a criança tá mal também, né? Eu tenho pegado muito isso no consultório. E às vezes, mais um motivo que eu vi, assim, eu sou apaixonada por criança e pela psiquiatria infantil. Mas eu vi a necessidade de dar um passo atrás e cuidar dessa mãe. Porque essa mãe que vai gerar essa criança, Uhum. então eu cuidando dessa mãe, naturalmente eu vou estar cuidando dessa criança. E a gente vai fazer um mundo melhor. Sim, sim. Mas eu falo isso por quê? Porque essa mãe que gerou essa criança, ela também já foi filha um dia, né? E então vem da avó e vai passando, né, na herança familiar. Então, assim, eu acredito que a vida, né, intrauterina, desde quando existe a concepção, você tá gerando um ser ali que ele escuta, ele tem noção do que está acontecendo. Então, eu não cheguei a fazer nenhum estudo nem nada, mas é impressionante a quantidade de quadro de autista quando existe algum conflito familiar, ainda durante a gestação, você colhendo, fazendo uma investigação da história, não que isso é regra, né? Toda Uhum. criança autista foi por conta disso. Mas eu falo assim, como que é incrível um autista, se você for ver a história da família e o que significa essa criança nessa família, é algo fantástico. Porque são crianças muito especiais, a gente fala que são as crianças cristais, são crianças que têm uma espiritualidade super avançada. Eles mostram pra gente o que realmente faz sentido, né? Que Que são não muito é o evoluídos, material, né? que não são as coisas materiais, que são as coisas, né? O contato ali, mãe, filho, né? Então, assim, eu acredito que quando a gente fala da espiritualidade, tem algo muito, muito bom acontecendo, mas é para mostrar a gente o verdadeiro sentido das coisas,
né? Porque senão, mais uma vez, a gente liga o piloto automático, mais um dia a gente acordou, trabalhou, dormiu e já estamos em 2019. Então, assim, quando a gente fala da espiritualidade, a gente não está citando nada relacionado à religião, mas o que nós somos, o que a gente pensa, o que a gente está fazendo para mudar, né? Como a gente acolhe a dor do outro. E eu acredito muito que essas crianças, elas têm um propósito muito grande na nossa vida. Sem dúvida. Então, até essas mães, né, que são, eu falo que são mães que foram escolhidas, né? Porque existe uma dor, mas depois, né, por trás de uma dor, há uma satisfação muito grande. E uma admiração, né? Com certeza, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser discutido, né? E existe uma fragilidade, mas uma força muito grande nessa mulher que gera essa criança e que chega nessa família, esse pai também, essa avó e por aí vai. Então, a gente abordar muito isso, né? Sem dúvida. Eu acho que a nossa geração médica, né, cada vez mais tem que abordar esses temas de espiritualidade, pensar não só como uma medicina antiga que a gente aprendeu em livro, e eu gosto muito de falar isso, que prepare-se para gerar alguém. E é preparar em todos os sentidos possíveis. É começando no seu relacionamento com seu marido. Será que está na hora de ter um filho? Né? Se preparar do ponto de vista espiritual, seja com religião ou não, mas ter fé, que pode te ajudar em muitas coisas, nutricional. E quando tiver gestante, ter pensamentos bons, né? Porque com certeza passa muita coisa. O bebê sente muita coisa ali dentro. Não tem lógica, uma mãe angustiada, o bebê está super bem ali dentro. Ele sente, a frequência cardíaca é diferente, ele ouve um casal que briga, com certeza o bebê vai sentir coisas diferentes que não são amor, não são carinho, entendeu? Então isso a gente vai estar gerando adultos problemáticos, né? Eu gosto de falar muito sobre isso. A responsabilidade da gestante hoje em dia, né? Eu dou esporro mesmo quando eu vejo gestante comendo McDonald's, né? E também brigo quando vejo gestante tendo atitude que não é de gestante. Nesse momento eu falo muito que gestação é status de luz. Então, assim, quando você está em status de luz, você precisa se preservar. Preservar tudo que você tem na sua vida, o seu corpo, a sua espiritualidade, para passar o melhor de você e do seu relacionamento para esse bebê que está nascendo. Não é não? Uhum. Vamos abrir Não, com pergunta aí? certeza. E agora, não, agora que eu tô vendo aqui, que eu esqueci totalmente de falar, que eu tava conversando com a colega Ana Luísa, que ela faz acupuntura, e uma das indicações que eu sempre dou para gestantes é a acupuntura, que é fantástico. Eu consigo reduzir muita medicação associando a acupuntura. A Ana Luísa, ela faz um trabalho muito legal, que é a acupuntura em bebês também, Já através vi. de laser, né? Acupuntura laser. Então, assim, a gente estimula alguns pontos específicos que estão relacionados também à alteração de neurotransmissor. Então, assim, quando eu falo que a gente tem um leque muito grande de tratamento alternativo, a gente consegue sim fugir um pouquinho da medicação alopática, que são as medicações controladas, mas elas têm a sua importância, né? Então, assim, aquele momento grave, a gente consegue entrar com medicação, mas fazendo um desmame, um ajuste e colocando outras alternativas como tratamento, porque o principal objetivo é trazer uma qualidade de vida para essa mãe, para essa família, para esse bebê, né? Um primeiro ponto é isso. Tudo que a gente consegue fazer, né, na área médica para trazer esse bem-estar, né? Então, tem muita coisa nova surgindo, tem muita coisa complementar, tem muita coisa para tratamento que a gente tem que falar, né, para quebrar um pouco esse tabu também, né, que tudo se resume em medicação controlada, mas a gente sabe que não é assim, E né? também quebrar o tabu que todo mundo acha que está muito bem. Eu acho que o maior problema de todo mundo em relação à saúde mental é saber a hora de pedir ajuda, né? As pessoas têm uma dificuldade tremenda. Eu falo, eu já fui muito mais ansioso. Hoje eu deixo um pouco a vida levar, assim, mas minha mãe é muito ansiosa, então, assim, eu vejo isso
durante a minha faculdade, eu vivia muitos períodos de ansiedade. Logo que eu formei, eu achava que as coisas tinham que acontecer, e a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo que as coisas têm um tempo para acontecer. Quem é cristão acredita que as coisas têm tempo de Deus, né? Mas eu acho que tudo vem na hora que realmente tem